Olá, prezados irmãos da congregação Vida Nova, no bairro Modelo, na cidade de Juí. Cidade esta que tem marcado a nossa vida durante muitos anos, quando aí estivemos com os irmãos. Nós queremos estar juntos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Queremos refletir hoje um pouco sobre o tema exaltar a Deus, ou seja, a exaltação. Nós muitas vezes temos tempos na nossa vida em que nós falamos muito sobre louvar a Deus, sobre entoar cânticos ao Senhor, mas queremos pensar de uma forma especial naquilo que a Bíblia diz sobre a exaltação que devemos dar ao nosso Deus. Em primeiro lugar, é importante saber de que exaltar a Deus é uma ordenança bíblica. A Bíblia nos ordena que devemos louvar e adorar e exaltar ao nosso Deus, como Deus Criador, sustentador do universo, como Deus que é Senhor e Salvador do ser humano, de todos os pecadores, através de Jesus Cristo. Talvez você já tenha pensado muito sobre esse tema, exaltação, mas hoje queremos deixar um pouco mais claro esse tema na nossa mente e no nosso coração. E a nossa esperança é de que Deus possa também trabalhar em nós esse tema e que possamos tomar novas direções, novas atitudes para com o cuidado de exaltar e bendizer ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Antes de qualquer coisa, vamos ouvir um hino que fala sobre isto. Exaltar, quero te exaltar, ó Deus. Ouçam esse cântico e depois voltaremos a falar sobre o tema. Senhor, eu não consigo entender porquê o mundo não se lembra de te dar louvor. Rejeita o teu amor real e vai assim de mal em mal. Tristeza e dor é o que se vê, e há tantas razões para te adorar, Senhor. A tua graça, a tua glória, teu amor. É só eu me lembrar da cruz, o sacrifício de Jesus, para te adorar e agradecer. Eu te exaltarei, louvarei, adorarei, e mesmo que o mundo negue o teu louvor, louvarei com gratidão. Eu te exaltarei, louvarei, adorarei. Enquanto vida eu tiver, o louvarei, louvarei com gratidão. Mas há um povo teu, zeloso, especial, que busca te servir em tudo, ser leal. Jamais retém o teu louvor e te adora com fervor, com gratidão, com gratidão. Sabemos que é justo e digno o louvor, só tu, Senhor, e mais ninguém merecedor. A teus pés me prostrarei, qual súdito perante um rei, pra
te adorar e agradecer. Eu te exaltarei, louvarei, adorarei. E mesmo que o mundo negue o teu louvor, louvarei com gratidão. Eu te exaltarei, louvarei, adorarei. Enquanto vida eu tiver, o louvarei, louvarei com gratidão. E mesmo que o mundo negue o teu louvor, louvarei com gratidão. Eu te exaltarei, louvarei, adorarei. Enquanto vida eu tiver, o louvarei, louvarei com Vamos agora pensar um pouco sobre o que é e o que significa exaltar. Nós vamos ter uma oportunidade de pensar um pouco sobre aquilo que representa esta palavra, o significado dela e a maneira e as formas como elas se apresentam. É importante que nós saibamos disto, que nós como seres humanos temos a tendência de exaltar muitas pessoas, muitas coisas, exaltarmos a nós mesmos, exaltar aquilo que somos, aquilo que fazemos, e muitas vezes também nos preocupamos em exaltar o nome de Deus, mas acontece que muitas vezes nós lembramos de Deus e exaltamos a Ele nos momentos difíceis, nos momentos de aflição, nos momentos de preocupações que caem sobre nós no dia a dia da nossa vida. Mas temos que entender de que a exaltação a Deus está acima de tudo e a exaltação a Deus deve ser feita a todo dia, a toda hora, a todo momento da nossa vida. Vamos ver o que representa a palavra exaltar. O que significa exaltar? Exaltar significa tornar alto, glorificar, elogiar muito, bendizer, enaltecer, louvar. Tornar alto é colocar nas alturas aquilo que achamos importante para a nossa vida. Um dos significados da palavra exaltar é colocar em destaque, colocar no alto aquilo que é mais importante, aquilo realmente que merece ser olhado com olhos diferentes e termos assim a exaltação daquilo que é importante. Na questão religiosa, nós temos conhecimento de que muitas cidades têm procurado exaltar a Deus com imagens, com monumentos e, por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos o Cristo Redentor que está lá no alto, no pico do monte, para que todos possam olhar e ver. E isto tem sido feito em muitas cidades do mundo inteiro. A situação é esta aqui, parece-nos que exaltar é apenas colocar num ponto de destaque, para que se chame a atenção daquilo que é importante. E a palavra exaltar também fala sobre glorificar, fala sobre louvar a Deus. E é importante que nós saibamos de que essa exaltação a Deus, sendo bíblica, conforme nós já vimos, ela está baseada em muitos textos na Bíblia. Em especial no livro de Salmos,
nós temos vários versos dos Salmos que revelam essa ordem que é dada por Deus, para que nós exaltemos a Ele. Vamos ver o que diz alguns dos salmos que nós temos na Bíblia. Salmos 99, verso 5. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Salmos 69, verso 34. Exaltem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se movem. Salmos 135, verso 1. Exaltai, louvai ao nome do Senhor, exaltai os servos do Senhor. Dentre esses versos dos Salmos que nós vimos, nós queremos destacar alguns pontos importantes. Por exemplo, no Salmo 69, no verso 34, nós vemos ali que Deus está dizendo através da palavra: proclamem o poder de Deus. Ou seja, exaltar a Deus representa proclamar o poder que Deus tem, poder sobre todas as coisas, e o poder está relacionado também com a autoridade. Deus é a autoridade maior sobre todos, sobre a humanidade. E nós sabemos de que Deus tem mostrado para nós também, na vida, no dia a dia, de que tudo que Deus criou foi feito com o propósito de exaltá-lo. Por exemplo, se você gosta de ver o nascer do sol ou o pôr do sol, se você gosta de olhar o céu estrelado, se você muitas vezes já foi à praia e contemplou a imensidão do mar, se você apenas foi atraído por um pequeno cântico de um pássaro, por menor que ele seja, é importante pensar de que Deus criou todas essas coisas para que, através de toda a sua criação, ele fosse declarado um Deus poderoso e exaltado como Deus poderoso. O pássaro, quando está entoando o seu cântico, ele está exaltando a Deus, o seu Criador. O sol, com todo o seu brilho, com todo o seu calor, com toda a sua grandeza, também revela um Deus poderoso. Enfim, tudo foi feito e criado por Deus para que o nome deles fosse exaltado. E isto também temos que pensar de que o ser humano é a criação mais importante de Deus, e a Bíblia diz que o homem, o ser humano, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, se o sol exalta a Deus, se o pequeno pássaro com seu cântico exalta a Deus, nós, como seres humanos, temos o dever de exaltá-lo de uma forma muito mais ampla e grandiosa, porque nós somos o principal da criação divina. E também não só fala sobre exaltar o poder de Deus, mas também os salmos que nós lemos, diz ali nos versículos 5 do Salmo 99, que nós devemos nos prostrar diante do estrado dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que quer dizer isto? Quer dizer que nós devemos estar abaixo de Deus, submissos a Ele, reconhecendo a sua grandeza, a sua autoridade. Nós não podemos deixar de reconhecer que Deus está acima de todas as coisas e que somente Ele deve ser exaltado. Quando nós exaltamos a nós mesmos, as nossas ações, quando exaltamos alguma pessoa a qual consideramos importante, nós temos muitas pessoas que fazem coisas maravilhosas e que às vezes são exaltadas e se tornam ídolos no coração dos seres humanos. Há muitas pessoas que exaltam um jogador de futebol e para ele esse jogador é a coisa mais importante para a vida dele ou a equipe que ele joga. Muitos estão exaltando pessoas que fizeram grandes obras, boas obras, mas que na verdade são seres humanos e estão abaixo de Deus, estão aos pés de Deus. E isto quer dizer que nós temos que reconhecer de que nem a nós mesmos, nem a outras pessoas, nada pode ser exaltado além de Deus, porque todos nós somos dependentes de Deus. E há um texto na Bíblia também que diz que aquele que se humilhar perante Deus será exaltado. Mas isso não quer dizer que eu vou ser colocado acima de Deus. Eu vou sempre estar humilhados perante os pés de Deus, aos pés de Jesus Cristo. E é importante também nós lembrarmos de que há um texto,
que o apóstolo Paulo registrou na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, no verso 11, ali ele deixa claro de que haverá um momento em que todo o joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Ou seja, se hoje nós não reconhecemos o soberano Deus que nós temos, e se nós não nos humilhamos perante Ele, reconhecendo que somos devedores a Ele, se nós não exaltamos a Deus acima de todas as coisas, chegará um momento em que nós vamos nos colocar diante de Jesus, o Deus revelado à humanidade, e Ele será como o juiz, e perante Ele todos haverão de dobrar os seus joelhos, reconhecendo que Ele é o Senhor soberano e digno de toda a honra e toda a glória. Mas não vamos esperar por este momento, né? Vamos exaltar a Deus a partir de agora. Se já estamos exaltando, louvado seja Deus por isto. E temos ali também no Salmo 135, no versículo 1 a 3, que o salmista ele diz ali: louvem servos do Senhor. Aqui é uma ordenança para louvar, para exaltar a Deus, e essa ordenança é específica aos servos do Senhor. E o texto ali diz: servos, vocês que servem na casa do Senhor, vocês que prestam serviço ao Senhor. Isto quer dizer que você que crê em Jesus Cristo, você que crê em Deus como Senhor e Salvador da sua vida, você que consagra a sua vida ao Senhor, você deve principalmente ser um exaltador de Deus. Exaltar aquilo que Deus é, exaltar aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus representa para você a nível de espiritual, a nível de eternidade, de perdão, de salvação. Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz pelos pecadores, mas a morte de Jesus foi um momento de exaltação ao Pai. Quando você lê os textos nos evangelhos e quando nós vemos ali que Jesus Cristo, quando estava na beira da morte, ali na cruz, Jesus Cristo disse: Pai, seja feita a tua vontade. Isto quer dizer, Deus deveria ser exaltado e deveria se cumprir aquilo que Deus tinha proposto, que o Pai tinha proposto. E o Pai decidiu enviar Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer na cruz pelos pecadores. Então Jesus, com a sua morte, exaltou a Deus como Deus soberano, que tem direito a ordenar e que as pessoas devem cumprir as suas ordenanças. Jesus cumpriu aquilo que Deus determinou, o Deus Pai. E também quando Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele também exaltou ao Deus que tem o poder para ressuscitar, o poder para dar a vitória sobre a morte para todos aqueles que creem nele. Portanto, as ordenanças de exaltação que nós encontramos nesses versículos dos livros de Salmos são ordenanças que devem ser observadas e cumpridas por nós. Mas vamos pensar também num texto do Novo Testamento. Vamos ouvir esse texto e depois voltaremos a falar sobre ele. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor, exaltação da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Nesse texto que o apóstolo Paulo deixou registrado em sua carta aos crentes, aos cristãos de Éfeso, a igreja que estava lá em Éfeso, o apóstolo Paulo chama-nos atenção também para pelo menos 3 coisas importantes. Por que nós devemos exaltar a Deus e qual é o propósito dessa exaltação, qual é a base para essa exaltação. Por exemplo, nós vemos ali que em um dos versículos, o primeiro versículo que lemos lá na carta aos Efésios, o versículo 11, diz ali que nós fomos escolhidos, que nós fomos predestinados por Deus para que o plano dele pudesse ser realizado através de nós, de todas as coisas no mundo. Então Deus tinha já como plano
que tudo fosse feito para a honra, glória e exaltação do nome dele. Então você que foi escolhido por Deus, você que foi criado por Deus, você que hoje diz ser um cristão, seguidor de Jesus Cristo, tem que entender isto, que foi estabelecido por Deus um plano não só de salvação do ser humano, mas um plano aonde Deus queria fazer do ser humano um ser que exaltasse a Ele como Deus soberano, Deus santo, Deus poderoso, Deus de amor, de graça e de misericórdia. A sua salvação através de Jesus Cristo exalta o perdão de Deus, exalta o amor de Deus para com você, para com os pecadores e principalmente exalta a maravilhosa graça salvadora que Deus tem para todos aqueles que creem nele. E este texto diz isto: fomos escolhidos, chamados para isto. E como é que isto ocorre? No versículo seguinte da carta aos Efésios que nós lemos, ali nós vemos o texto diz de que Deus nos chamou para que sejamos louvor e adoração e exaltação da sua glória. Foi para isso que você e eu fomos criados e restaurados com a salvação em Jesus Cristo. E também diz o texto ali, quando vocês ouviram acerca da palavra da verdade, quando vocês creram no Evangelho, aquele Evangelho que levou você a conhecer Jesus Cristo e conhecer o plano de salvação de Deus, através disso você foi selado pelo Espírito Santo ao crer em Jesus Cristo e ao entregar a sua vida a Ele e desejar segui-lo como seu Senhor e Salvador. Isto quer dizer que Deus enviou o seu Espírito Santo para que esse Espírito Santo, pela nossa fé em Jesus Cristo, habite a cada um de nós que cremos em Jesus e assim, através do Espírito Santo, Deus faz uma obra interior em nós e através do agir do Espírito Santo e da palavra de Deus, nós somos preparados por Deus para a edificação, para a exaltação e louvor a Ele, como Deus, Senhor, Criador e Salvador do ser humano. Então, se você já conheceu o Evangelho, e se você tomou uma decisão de crer no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, se você já entregou a sua vida a Jesus, se você o aceitou como o único meio de salvação, tenha certeza disto, porque a Bíblia afirma isto. E Jesus falou: eu vou voltar aos céus para que o Espírito Santo, o Consolador, venha até vocês. Porque Ele vos convencerá do pecado, Ele vos consolará e Ele vos guiará e ensinará tudo a meu respeito. Isto quer dizer que através do agir do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos poder exaltar a Deus com dignidade. Certa vez Jesus esteve com uma mulher e a mulher perguntou sobre quem seriam os adoradores ou o lugar que deveria se adorar a Deus. Jesus disse a ela: Deus Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sem o Espírito Santo, ninguém pode exaltar e adorar a Deus de forma verdadeira. E sem Jesus Cristo, ninguém pode ter esse Espírito Santo na vida dele, orientando e fortalecendo a fé e dando a ele sabedoria no viver para ter uma vida de exaltação a Deus. Parou para pensar nisto? Se você já tomou uma decisão por Jesus e se Deus deu a você o Espírito Santo, cabe a nós, cabe a você orar a Deus e dizer: Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus eu peço, faça de mim um adorador, um exaltador de Deus, um proclamador do Deus poderoso, porque esse Deus é digno de ser louvado e adorado. E a minha vida deve ser uma vida de exaltação e adoração e louvor a esse Deus. É importante pensar nisto, Agora vamos, assim, pensando já para uma conclusão da nossa reflexão nos dias de hoje, eu quero citar a vocês também de que esta exaltação a Deus é fruto de uma auto-oferta que nós fazemos a Deus. O que quer dizer isto? Eu me ofereço a Deus para ser um exaltador dele. Você tem que tomar uma decisão de querer
ser um exaltador, um adorador de Deus em meio a este mundo. O mundo, há muitas pessoas que não querem adorar a Deus. O mundo está cheio de pessoas que não buscam a Deus nas suas vidas e que vivem fazendo tudo aquilo que é contra a exaltação de Deus, fazendo tudo aquilo que vai contra os princípios do Evangelho, tudo aquilo que realmente tem um significado e um final de morte na vida do ser humano. E a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da graça e da presença de Deus, e sem Jesus Cristo o pecado é a condenação do ser humano. Então, se as pessoas não creem no Evangelho e não querem crer em Jesus Cristo, elas não serão adoradores. Agora, eu sei que Deus quer salvar, mas eu tenho que decidir e aceitar esse desejo de Deus e aceitar e assumir um compromisso e crer em Jesus e entregar a minha vida a Ele. Isto quer dizer, quando eu entrego a minha vida a Ele, eu estou entregando tudo que eu sou, entregando os meus pensamentos, entregando tudo aquilo que Deus tem dado a mim e feito de mim um adorador. Deus quer usar a minha mente, Deus quer usar a minha palavra, Deus quer usar os meus dons, os meus talentos e tudo para a honra e glória do nome dEle. Você já parou para pensar nisto? Seria importante nós pensarmos nisto e fazermos uma pergunta. Tenho eu adorado de forma digna a Deus? Para sermos perfeitos adoradores a Deus, nós temos que viver uma vida íntegra, uma vida realmente correta. É claro que por nós mesmos não temos condições de viver isto porque somos pecadores, mas à medida que consagramos a nossa vida e colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele é quem vai trabalhar em nós e usar a nossa vida. É Ele quem vai nos preencher de tudo aquilo que é necessário para sermos um exaltador a Deus. Nós podemos exaltar a Deus em momentos especiais da nossa vida, como os momentos da oração, por exemplo. É claro que muitas vezes nós oramos e só nos preocupamos em partilhar com Deus aquilo que queremos, aquilo que precisamos, aquilo que sentimos. Mas também é necessário, ao orarmos, partilharmos a Deus, dizendo a Ele, Deus, eu sou teu. Deus, eu pertenço a você. Deus, o Senhor me criou, o Senhor me salvou, me resgatou dos meus pecados, para eu ser um adorador, para eu ser um exaltador do seu santo nome. Eu tenho pessoas ao meu redor, Deus. Ensina-me a proclamar o Evangelho e exaltar o nome de Jesus Cristo. Ensina-me, ó Deus, a partilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, para que as pessoas conheçam ao Deus que o Senhor é. Eu quero deixar, diga a Deus, eu quero deixar de ser um exaltador de mim mesmo, da minha própria pessoa. Eu quero deixar de adorar e exaltar outras pessoas, ou exaltar imagens. A Bíblia fala de que nós não devemos adorar imagem. E às vezes algumas imagens são esculpidas e feitas com base em pessoas que foram exemplos de exaltação a Deus. O apóstolo Paulo foi um. O apóstolo Paulo fez tantas coisas para o bem do Evangelho, para a divulgação do Evangelho. O apóstolo Paulo sofreu por amor a Cristo. O apóstolo Paulo deixou claro nas suas cartas de que ele vivia por Jesus e para Jesus. E ele sofreu. Mas não é porque ele foi um exemplo de exaltação, um exemplo de adoração e devoção a Jesus Cristo, que ele precisa ser exaltado. Ele não é um São Paulo. Ele é apenas o apóstolo Paulo, o servo de Deus, um discípulo de Jesus, que proclamou, que exaltou. Maria foi também uma pessoa que exaltou a Deus com a sua vida, primeiro pela sua obediência, quando Deus falou a ela através do anjo, de que ela seria realmente aquela onde Deus haveria de fazer com que fosse gerado nela, no seu ventre, o Salvador do mundo. O fato dela ser aquela usada por Deus para ser a mãe neste mundo do menino Jesus, não faz dela ou não fez dela alguém especial para ser exaltada e adorada. Ela, sim, exaltou a Deus. Tantos exemplos na Bíblia, exemplos de exaltação a Deus. E nós sabemos de que nos dias de hoje, nós temos aí grandes exemplos
de pessoas que estão falando do Evangelho, mas estão preocupadas em exaltar a si próprios como líderes, como pastores, como apóstolos, como bispos, muitas religiões que querem exaltar apenas os seus líderes. Nenhum de nós devemos ser exaltados. Só Jesus, só o nosso Deus deve ser exaltado. Eu quero que você pense muito sobre isto e faça uma avaliação da sua vida, assim como eu também, e perguntar a si mesmo, assim como eu também devo perguntar a mim. A minha vida tem sido um exemplo de exaltação a Jesus Cristo, de louvor a Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o único Senhor e digno e merecedor de ser adorado e ser proclamado. Tenho eu falado disso a outras pessoas? Deus precisa ser realmente exaltado e Jesus precisa ser anunciado. Por isso que o Jesus disse: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, ensine a eles o que eu estou dizendo a vocês, para que eles possam conhecer o Deus verdadeiro. E Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Se você quer um exemplo de como deve se comportar e como devemos viver para sermos exaltadores de Deus, olhe para a vida de Jesus. Veja tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou. E tudo que Ele fez foi para glorificar ao Pai e exaltar a este Pai, a este Deus, como o único Senhor e Salvador. Você crê nisto? Que assim seja. Vamos orar. Querido Deus, nós sabemos e reconhecemos biblicamente, ó Deus, de que Tu és o único Deus que deve ser exaltado, adorado, deve ser proclamado, e nós somos filhos Teus, nós fomos criados pelo Senhor para sermos manifestantes da glória de Deus. Nós fomos chamados por Jesus Cristo para sermos discípulos dEle e anunciarmos o Evangelho, anunciarmos o verdadeiro Deus, falarmos da palavra da salvação que estão registradas no Evangelho através da pessoa de Jesus Cristo. Deus, nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo, e pela graça salvadora de Jesus nós nos tornamos filhos Teus. E por isso, ó Deus, dá-nos a grande bênção de sermos genuínos adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, e que exaltam de fato com as suas vidas, com as suas atitudes, o verdadeiro Deus revelado em Jesus Cristo. Que em nome de Jesus possamos ser verdadeiros exaltadores, falando de Jesus, dando testemunho a este mundo. E ó Deus, ainda que o mundo não queira Te adorar, ainda que as pessoas, ó Deus, não queiram exaltar ao Senhor, ainda que elas não creiam no Senhor, nós queremos continuar crendo em Jesus, crendo na Tua palavra, nós queremos continuar a ser adoradores, exaltadores do Deus poderoso, o Deus de graça, de misericórdia, o Deus Salvador. Que o Senhor nos abençoe e nos dê esta bênção, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Que Deus abençoe a você que nos ouve, abençoe a sua família e abençoe a igreja Vida Nova aí no bairro Modelo. Um abraço a todos. Fiquem na paz.